Salmos capítulo 86, versículo do 1 ao 7, é a oração aqui do salmista, e eu queria que você entendesse, a questão sobre a oração. Tem muita gente que se preocupa com quais palavras eu devo orar, sabe? Tem gente que gosta e se preocupa de pegar aquelas palavras mais nobres, mais requintadas, mais chique, e aí querer enfeitar a oração para que... Como se Deus se importasse com isso, Como se Deus se importasse com belas palavras, como se Deus se importasse com uma enciclopédia ali ambulante. Deus não se preocupa com nada disso, meu querido. Na verdade, o que move o coração de Deus é a sinceridade, é a verdade nas palavras. Então, muitas das vezes a pessoa pode até falar assim: Deus, eu tenho um problema. Pode até usar de forma errada a gramática, mas Deus não está preocupado com isso, sabe? Porque Deus, Ele escuta a nossa necessidade e o nosso pensar, Ele escuta aquilo que está dentro de nós, independente das palavras que saem na nossa boca. Então eu queria que você entendesse o tema dessa noite, o seguinte: a oração que move o coração de Deus, irmãos, não é uma oração enfeitada por palavras bonitas, mas é uma oração sincera. E eu queria te trazer este salmo e queria que você entendesse o sentido desse salmo. E ele vai dizer assim no capítulo 86, a partir do versículo 1: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do seu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. E eu queria que você entendesse que a oração, o tema dessa noite é isso, a oração que move o coração de Deus, e que você se preocupasse com isso, que a sua oração tivesse até mais efeito do que no passado. Isso, queridos, eu queria que você entendesse que na verdade não é para que você se preocupe tanto com as palavras, mas que você entenda o seguinte: que a oração, ela é a forma, é a maneira como nós nos conectamos a Deus, amém? É a maneira como nós nos aproximamos de Deus, e ela também é uma forma que nós demonstramos para Deus a nossa dependência, a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. Por isso que eu sempre digo aqui e me surpreendo, porque algumas pessoas não têm o hábito de orar, não têm o costume de orar. Isso significa que você não tem o hábito de falar com Deus. Mas Deus conhece as minhas necessidades. Fato, isso é uma verdade e a Bíblia fala sobre isso. Mas o fato dele conhecer as suas necessidades não te isenta de conversar com Ele. Entendeu? Não te isenta disso. Então nós temos a obrigação de conversar com Deus. Por quê? Porque é através da oração que nós mostramos a Deus que somos dependentes. É através da oração que nós demonstramos a Deus: poxa Deus, olha só, eu me importo com você. Pergunto para você agora, nessa noite, eu queria que você pensasse comigo. Alguém que não liga para você, alguém que não manda uma mensagem para você, alguém que não visita você por mais de 1 mês, 2 meses, 10 anos, é alguém que gosta de você? De forma alguma. E é isso que eu queria que você pensasse. Porque se existe alguém que se diz crente, mas não busca Deus em oração, não clama a Deus em oração, em momento algum, talvez no momento somente de pedir, que vai pedir alguma coisa a Deus, que vai lembrar de Deus, como é que pode se importar com Deus? E o salmista, ele nos ensina nessa passagem, irmão, a maneira exata e a maneira correta da gente buscar ao Senhor. Nesse capítulo 86, Davi, ele exemplifica uma oração sincera e cheia de fé, mesmo em dia de aflição.
tem gente que só busca Deus quando está aflito. Recebeu um diagnóstico terminal na sua vida. O médico disse que eu vou morrer. Vou buscar a Deus pela vida. Queridos, isso está errado. Não é isso. Não é esse relacionamento que Deus espera de nós. Não é esse relacionamento que Deus espera de um filho seu. Pelo contrário, Ele espera um relacionamento de parceria ali, de comunhão, de intimidade. E se nós procurarmos alguém somente quando estamos com uma aflição, é complicado. Pensa você, se alguém te procurasse só para te pedir dinheiro, se você der dinheiro, o dia que ela tiver dinheiro, ela não precisa de você. Então é uma amizade interesseira. E da mesma maneira que nós julgamos, né, essas aproximações, nós precisamos nos julgar, sabe, diante de Deus. Estou falando isso para que você entenda, e caso você esteja enquadrado, né, numa condição como essa, no relacionamento com Deus, muda hoje, muda agora, nesse momento. Fala, não, Deus, olha só, eu estava errando até aqui, mas agora eu percebi que eu preciso buscar ao Senhor independente de como eu estou. Se eu estou triste ou estou alegre, eu tenho que buscar ao Senhor. Se eu estou precisando de algo ou não, eu tenho que buscar ao Senhor, eu tenho que conversar com o Senhor. Então, como é que o Senhor está hoje? Fala para mim. Deus, como é que o Senhor está hoje? Diz para mim quais são os seus planos na minha vida. Conversa comigo. Que a gente tenha sempre essa intenção, sabe? Não tão preocupado com formalidade, altíssimo, divino, nada disso. Você chega para Deus e fala assim, Senhor, olha para mim. Olha para aqui para o teu servo, para a tua serva. Então eu queria que você entendesse o seguinte. Primeira pergunta, para a gente buscar a resposta na palavra de Deus. Como podemos orar de forma que mova o coração de Deus? E aí o salmista vai nos ensinar isso. No versículo 1 e 2, você vai observar, e eu vou ler aqui para você entender. Vai falar assim, inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Olha, gente, o sentimento de humildade que o salmista está aqui apresentando, que Davi está apresentando aqui a Deus nesta oração. Sabe, olha como é que ele conhece aqui, como é que ele reconhece a necessidade. Olha que ele reconhece que Deus é o único que pode trazer consolo para a sua vida. É o único que pode mudar a sua história. Ele vem dizendo aqui, eu estou necessitado e aflito. Não sabemos qual é a necessidade, não sabemos qual é a aflição que ele está apresentando aqui, mas uma coisa é certa, ele reconhece a sua fragilidade. Ele reconhece, e isso é muito bom, irmãos, quando a gente reconhece que nós somos limitados diante de Deus. Fala, poxa Deus, eu não consigo prosseguir a partir daqui. Deus, eu preciso do Senhor. Volta os teus olhos e ouvidos para mim, Deus. Eu sei que eu nem mereço, sabe? Eu sei que eu não mereço, eu sou errante demais. Eu vacilo, eu já acordo já vacilando. Mas Deus, tem misericórdia de mim. Isso é importante, gente, porque Deus se agrada de um coração altivo. Será que Deus se agrada de um coração orgulhoso? Será que Deus se agrada de um coração soberbo? Que diz assim, eu sou o cara, eu faço, eu consigo? Pelo contrário, Deus está procurando mesmo um coração humilde, um coração simples. Então, aquelas pessoas que são mais simples na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, são as pessoas mais inclinadas a sentir a presença de Deus. Aqueles que talvez sejam julgados como mais pobre e miserável, são aqueles que têm maior possibilidade. Por quê? Porque às vezes o seu coração, ele está tão diminuído, tão pequeno, que ele olha para Deus e fala assim, poxa Deus, eu sei que eu não mereço, mas olha para mim. Diferente de uma pessoa que tem tudo à sua volta, pessoa que está, né, com todos os recursos na sua vida, do que ela vai precisar de Deus se ela tem tudo?
O salmista aqui está dizendo: eu estou necessitado, estou aflito. Olha como é que algumas condições nos levam a nos aproximar de Deus. Mas entenda isso, não espere um dia de enfermidade para se aproximar de Deus. Não espere um dia de escassez financeira para se aproximar de Deus. Não espere nenhum tempo assim, pelo contrário, busque a Deus em todos os momentos. A declaração de confiança dele é o seguinte: salva o teu servo que em ti confia. Salva o teu servo que em ti confia. Nossa confiança precisa estar firmada em Deus, não nas nossas forças. Eu não sei se você conhece Davi, ou conheceu a história de Davi, do rei Davi, um homem que tinha tudo. Irmãos, era uma pessoa que tinha tudo. Tinha o seu palácio, tinha os seus homens lá, os seus valentes, tinha os seus súditos, tinha toda a nação ali diante dele. Mas ele mesmo assim, ele se coloca diante de Deus tão pequeno, sabe? Tão necessitado, tão diminuído diante de Deus. E é muito bacana que no passado existia uma frase muito boa, né, em relação aos filhos e mães, que dizia assim: mães de joelhos, filhos de pé. Nossa, irmãos, o único que nós devemos nos curvar é para Deus. O único que nós devemos nos prostrar é para Deus. E acredite, quanto mais prostrado você estiver para Deus, mais Ele vai crescer você, mais Ele vai abençoar você. Quanto mais próximo estivermos de Deus, é claro, sempre de forma sincera. Quanto mais próximo estivermos de Deus, Ele estará próximo de nós, nos abençoando. Humildade na oração é a primeira coisa que o salmista nos ensina. Segundo ponto, perseverança na oração. Ele vai dizer assim: a ti clamo todo o dia. Tem gente que às vezes pergunta: mas quantas vezes eu tenho que orar? Há um tempo atrás eu apresentei aqui um dado que o nosso país, o Brasil, ele é se você perguntar a qualquer pessoa, ela vai te dizer assim: eu oro a Deus. Eu oro a Deus uma vez por semana. Eu oro a Deus uma vez por mês. Mas qual é a frequência que nós devemos orar? Salmista, aqui ele nos ensina que ele orava ao Senhor todos os dias. Se você abrir no livro de Daniel, você vai ver que Daniel orava 3 vezes ao dia. Isso, queridos, é uma coisa que a cada um de nós, né, fica essa predisposição. Eu não sei quanto tempo você tem orado, quanto tempo você ora, eu não sei quantos dias da semana você ora, mas pega como referência isso aqui para a sua vida. Busque tentar, né, ou tente orar ao Senhor todos os dias. Tente orar ao Senhor em todos os momentos. Esteja orando sempre ao Senhor e acredite que coisas boas vão acontecer na sua vida. Você estará mais perto de Deus, você estará mais sensibilizado a ouvir a voz de Deus. Lucas capítulo 18, não precisa abrir não, mas você vai lembrar da parábola que eu vou te falar. Do versículo 1 ao 8 vai falar sobre a parábola do juiz iníquo, aonde Jesus nos ensina a fazer o seguinte, que através daquela senhora, ela todo dia ia lá no juiz e falava para ele: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E aquele juiz, ele dizia assim: eu não temo a Deus, eu não temo a ninguém, eu sou a maior autoridade, mas eu vou dar logo a sentença para essa senhora, para ver se ela para de me encher a paciência. Assim nós precisamos ser diante de Deus. Deus, olha para mim, hoje, amanhã, Deus, olha para mim, depois de amanhã, Deus, olha para mim. Deus, eu preciso de Ti. Deus, renova as minhas forças. Deus, me ajuda nessa caminhada. Quantas pessoas às vezes se perdem, irmãos? Se perdem porque deixam de acreditar. E sabe, não é de uma hora para outra que a pessoa cai espiritualmente.
Não é de uma hora para outra que a pessoa declina ou entra em apostasia. É gradativo, irmãos. É primeiro começando, ou melhor, primeiro deixando de ler a Bíblia, depois deixando de orar, depois deixando, abrindo mão de várias outras coisas, irmãos. Aí você vê que no final ela já não está nem mais frequentando a igreja, depois fala assim, eu não aguento mais essas coisas de crente. Já é o final do poço, já. Então entenda que quando uma pessoa se desvia da presença de Deus, eu não estou falando de mudar de igreja, eu estou falando de se desviar da presença de Deus. E quando uma pessoa chega nesse nível, irmãos, não foi de ontem para hoje, mas isso é o abrir mão todos os dias, em todos os momentos. Então toma cuidado com isso. Se você não orou ao Senhor hoje ainda, vigia. Se você esquece um dia de orar a Deus, vigia, irmãos. Vigia para que você não abra brechas na sua vida. Pelo contrário, esteja sempre fechando as brechas, pedindo a Deus, Jesus, se eu não conseguir fechar essa daqui, fecha para mim. Fecha essa brecha na minha vida. Não permita que eu me distraia. Não permita que eu saia da sua presença. Todos os dias, busque ao Senhor. Segundo ponto, ele busca a Deus com alegria. Alegra a alma do teu servo. Talvez porque ele estava triste por alguma coisa, e ele entendia que o seguinte, na verdade Deus é a alegria verdadeira. Porque ele poderia pedir ali, olha, me traz um cavalo novo, me traz aí, sei lá, uma comida, sabe? Ou ele poderia tirar férias. Queridos, tem pessoas que acreditam que através de um período de férias, elas voltam renovadas. Tem gente que acredita que se fosse hoje para Disney, seria mais feliz do mundo. Tem gente que acredita que se hoje viajasse, sei lá, para Dubai, bota um país aí que você quiser, para os Estados Unidos, coisa boa, né? Ninguém vai querer ir para o México, né? Ou Uruguai, essas coisas. O pessoal quer ir para os Estados Unidos. Ninguém vai querer ir para Israel, até porque está em guerra, né? Loucura, tá doido? Não, o pessoal quer lugar bacana. Tem gente que acha que vai encontrar alegria, paz e tranquilidade em algum lugar desta terra. Pelo contrário, o salmista aqui ele está dizendo o seguinte, que a alegria que ele precisa, ele encontra em Deus. Olha, sinceramente, conselho para você. Eu não sei se você gosta da vida que você tem, deveria gostar. Mas se você não gosta, eu não sei se você gosta da casa que você tem, eu não sei se você gosta dos filhos que você tem, ou dos pais que você tem, mas deveria gostar. Deveria gostar de todas essas coisas, e deveria encontrar prazer e alegria nessas coisas. Tem gente que está sempre motivada, isso é muito triste. Tem gente que está sempre buscando motivação, e isso é muito triste, porque motivação passa. Hoje você está motivado, ok, daqui a 10 minutos você já não está mais motivado. Muitas das vezes nos motivamos com aquilo que é novo, então toda hora a gente precisa de uma novidade, precisa de um carro novo para estar motivado, precisa de um brinquedo novo para estar motivado, precisa de uma amizade nova para estar motivado. Querido, você precisa estar motivado com aquilo que Deus tem na sua vida, novidade de vida que Deus pode te dar. Então, quando você, na simplicidade, olhar para a tua casa, quando você entrar na sua casa, lembre-se disso. Deus, muito obrigado pela casa que o Senhor me deu. Deus, muito obrigado pela família que você me deu. Meu filho, minha filha, eles pintam e bordam, mas tudo bem, obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor me dá para aguentar isso tudo, né? Obrigado pelo meu cônjuge. Olha, tem muita coisa para trabalhar ali, Jesus. Fala a Deus. Mas, né? Acredite, Deus está trabalhando nisso. Tudo que você tem, lembre-se disso, se alegre.
Quando você virar um mutirão aqui, né, estiver trabalhando no mutirão, se alegra em Deus, porque você tem saúde para isso. Tem gente que queria estar e nem saúde tem. Quando você acordar pela manhã, né, respirando, mesmo com aquela dor na lombar, mesmo com a dor no joelho, mesmo com artrose, artrite, né, bursite, esse negócio todo te acompanhando, agradeça a Deus, porque mesmo assim você tem o privilégio de estar vivo, e tinha muitas pessoas que queriam estar vivas e não podem. Teriam aí muitas pessoas, se a gente pesquisar, que queriam ter a tua saúde e não tem. E você é abençoado por Deus, amém? Poxa vida, você é abençoado por Deus. Então aproveita isso e coloca isso como combustível na sua vida. Porque se você ficar dizendo assim, maldição, né? Um exemplo, né? Maldito o trabalho que eu tenho, vai que Deus tira o seu trabalho. Aí tu vai ficar como? Feliz, desempregado? Essa peste aí que Deus me deu, né? Vai que Deus tira essa peste. Como é que você vai ficar? Sozinho, solitário? Pensa nisso. Pensa nisso para que você não lance maldição naquilo que você tem. Pelo contrário, você foi levantado por Deus para abençoar. Então abençoa. Nem que seja pela fé, irmãos. O crente vive assim pela fé. Abençoa aquilo que você tem. Abençoa aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus te concede. Então você ganha pouco, um salário mínimo, talvez nem isso, né? Talvez 2 salários mínimos. Amém, obrigado Senhor, pelo que o Senhor me deu. Me faz prosperar com esse pouco. É melhor, irmãos, ter pouco e ir para o céu, do que ter muito e ir para o inferno. Parece não, irmãos, mas dinheiro acaba corrompendo as pessoas. Poder acaba corrompendo as pessoas. A vaidade acaba corrompendo as pessoas. Então o salmista está dizendo o seguinte: alegra a minha alma, alegra a alma do teu servo. Lembre-se disso. A oração verdadeira renova a nossa alma e traz paz. Traz paz. O dia de aflição como esse que o salmista estava vivendo, ele estava encontrando paz e renovação em Deus. E muitas das vezes a gente está buscando paz e renovação em outras coisas. Terceiro ponto, confiança na misericórdia de Deus. Nos versículos 5 e 7 você vai observar que ele diz assim: tu és bom e pronto a perdoar. A todo momento nós transgredimos algo a Deus, seja em murmuração, seja em reclamação, ou até mesmo porque nós esquecemos de Deus. Mas olha como é que o salmista faz. Tu és bom e pronto a perdoar. Que nessa noite Deus venha perdoar todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todos os momentos que nós deixamos de agradecer e reclamamos, todos os momentos que nós deixamos de reconhecer a bondade de Deus sobre a nossa vida. Nossa confiança em Deus é fortalecida ao lembrarmos que Ele é bondoso, perdoador e misericordioso. Então lembre-se disso. Se não somos fulminados é por causa das misericórdias de Deus. E são essas misericórdias, irmãos, que se renova a cada manhã, a cada dia. É uma nova oportunidade que nós temos, que esse Deus nos entrega. E para a gente fechar aqui, nessa confiança e misericórdia em Deus, você vai observar que o salmista, ele clama ao Senhor. Em todo momento, ele clama e clama com fé. No dia da minha angústia, clamei a ti, porque tu me respondes. Olha a confiança. Você está buscando a Deus, irmãos, não é porque você não tem o que fazer, porque eu tenho certeza que você tem muita coisa para fazer. Mas se você está aqui neste lugar buscando a Deus, é porque você sabe que Ele responde a sua oração.
Toda vez que nós oramos, nós devemos acreditar que Deus está ouvindo e respondendo, por mais que você não enxergue. Por mais que você não enxergue. Por mais que você não enxergue. Deus está ouvindo e respondendo. Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Vamos ver quem é que vai ser mais rápido. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Você acredita que Deus recompensa aqueles que o buscam? Então você não vai sair daqui nessa noite de mãos vazias. Você vai sair daqui nessa noite com a paz de Deus na sua vida e com a certeza da vitória do Senhor. Amém? O Salmo 86, irmãos, nos ensina que a oração que move o coração de Deus é uma oração sincera, é uma oração onde a pessoa que ora reconhece a sua limitação, aonde ela persevera na oração e aonde ela confia na misericórdia do Senhor. Que nessa noite, nesse momento, você possa orar a Deus nesse sentido. Reconheça a sua limitação. Se entregue na presença de Deus, mostrando para Ele que você precisa dele. Você necessita de Deus. Que a sua casa precisa de Deus. Que a sua família precisa de Deus. Que o seu vizinho precisa de Deus. Que as pessoas que você se relaciona precisam de Deus. Ora ao Senhor. Caso você conheça alguém que ache que não precisa de Deus, seja você aquela humildade de apresentar ao Senhor e falar assim: Deus, perdoa ele porque ele não sabe o que fala. Que você possa ser a luz que ilumina a vida de uma pessoa que está em trevas. Que Deus possa agora mover o seu coração e você possa interceder por talvez alguém que não está aqui presente nessa noite. Que você possa orar pelos seus, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos, ore pelos seus irmãos, ore pelos seus pais, ore pela sua família, sua parentela como um todo, mas ore também pelas pessoas que não têm a quem clamar por elas. Ora por um amigo desviado, por uma amiga desviada da presença de Deus. Ore por alguém que está fazendo um tratamento, para que Deus dê forças a essa pessoa. Quem sabe para que Deus cure, para que Deus mude a sorte dessa pessoa. Ore para Deus para que a cada dia você seja renovado e fortalecido e que você possa se aproximar mais de Deus em oração. Clame ao Senhor, mas não clame apenas por recompensa financeira, não clame apenas por recompensas momentâneas. Clame ao Senhor porque você reconhece que todo o seu ser depende do Senhor, toda a sua vida depende do Senhor. Deus, nessa noite nos apresentamos a Ti, Deus, com o coração quebrantado, com o rosto prostrado, buscando, Senhor, a Tua face, porque nós precisamos de Ti, Deus. Chegamos até aqui não pelas nossas capacidades, mas pela Tua misericórdia, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Deus, tem nos dirigido. Mas que nessa noite, Deus, possamos sair daqui com a certeza de uma resposta que nós estamos esperando no Senhor, Deus. Assim como o salmista, que tinha plena confiança de que o Senhor ouve e responde, que hoje possamos sair daqui nesta mesma convicção. Escuta, Senhor, a nossa voz, escuta, Senhor, a nossa oração, Deus.
Escuta as palavras que saem da boca de cada pessoa e que sejam sinceras, verdadeiras, honestas, ó Deus. Derrama a tua misericórdia sobre nós, ó Deus. Sustenta, Senhor, o nosso caminhar. Venha, Deus, com a tua misericórdia sobre nós e limpa, Senhor, o nosso corpo de todo mal, Deus. Se existir, ó Deus, neste lugar alguma pessoa enferma, que seja curada agora em nome de Jesus. Cura, Senhor. Cura, Senhor, a cada vida de toda enfermidade, sejam dores, sejam sequelas, seja qualquer dor, ó Deus, que existir no corpo do teu servo, da tua serva, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Manifesta, Deus, o teu poder de cura neste lugar, ó Deus. Transforma, Senhor, o estado do nosso corpo, Deus, da maneira como o Senhor nos criou, ó Deus, perfeito, a cada um aqui, Deus. Tira, Deus, toda a limitação, ó Deus. Tira, Senhor, qualquer coisa que esteja agora sendo colocada diante de Ti, Deus, pelo Teu povo. Sustenta, Senhor, a fé dessas pessoas que estão orando e clamando, Deus. Pai, em nome de Jesus, que sejam igual ao salmista. Eu clamo a Ti porque creio que o Senhor ouve e responde. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, essas vidas. Da mesma forma, Deus, apresento a Ti qualquer pessoa, Deus, que esteja aguardando novas oportunidades, que o Senhor venha abrir portas, ó Deus. Mas essa porta tremenda, Deus, abençoada mesmo, Deus, algo mesmo que a gente nem entende a origem, mas já recebe, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres, nós sabemos disso, Deus, mas às vezes a nossa fé é tão pequena, que nós não conseguimos alcançar este milagre, Deus. Mas nessa noite, Deus, em nome de Jesus, dá fé, ó Deus, para aqueles que não têm. Aumenta, Senhor, a fé daqueles que têm pequena fé, ó Deus. Sustenta, Senhor, a cada um aqui, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, às vezes as coisas dentro da nossa casa saem do nosso controle, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas, ó Deus. Por isso, Deus, eu venho te pedir, abençoa, Deus, os nossos filhos, o relacionamento que temos com eles. Abençoa, Deus, os relacionamentos aqui conjugais, Deus. Que haja amor entre os casais, que haja respeito, que haja, Deus, aquela cumplicidade, que haja, Deus, aquele relacionamento companheiro, Deus. Que haja, Senhor, o suporte mútuo entre os dois. Que o dinheiro não venha afastá-los, ó Deus. Que o estresse, Deus, não venha distanciá-los. Que a correria do dia a dia não venha distanciá-los, ó Deus. Pelo contrário, Deus, que eles possam sempre se unir e se fortalecer em nome de Jesus. Abençoa, Deus, esta geração que está crescendo nesse tempo tão difícil, tão tumultuado, Deus. Abençoa, Senhor, os nossos filhos e netos. Abençoa, Senhor, esta geração, é o que nós pedimos nessa noite, Deus. Que seja uma geração que te busca, uma geração que te adora, uma geração não preocupada com o oba-oba, com as luzes, mas uma geração preocupada mesmo em buscar a Tua presença, Senhor. Que possamos ensinar isso aos nossos filhos. Que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, Deus, na hora de conduzir esses relacionamentos. Pai, abençoa a Tua igreja nessa noite, Deus. Por mais que estejamos aflitos, ó Deus, por mais que as circunstâncias mudem à nossa volta, Senhor,
Que o nosso coração seja sempre grato ao Senhor. Que possamos sempre encontrar prazer, ó Deus, na Tua presença, na Tua casa. Que possamos sempre, Deus, encontrar prazer, ó Deus, na Tua palavra. Ajuda, Senhor, a cada um de nós, ó Deus. Que assim como o salmista declara, Deus, que o nosso prazer, ó Deus, esteja em meditar na Tua presença, Senhor. Que o nosso prazer esteja sempre, Deus, em buscar o Senhor, em conversar com o Senhor. Que o nosso prazer esteja em meditar na Tua palavra dia e noite, Senhor. Conduz, ó Deus, a cada um de nós esse momento de oração, que possamos ter a certeza, Senhor, da Tua glória sobre nós, do Teu controle sobre as nossas vidas, Deus. Visita, Senhor, cada lar aqui, visita, Senhor, cada vida aqui, Deus. E que todas as brechas sejam fechadas, todas as barreiras espirituais sejam colocadas de pé, sejam erguidas, e que possamos, ó Deus, estar protegidos na autoridade que há no nome de Jesus, ó Deus. Protege, Deus, a nossa casa, livra-nos, ó Deus, de todo o mal, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Teu nome, Jesus. Santo e poderoso é o Senhor, Deus. Tu és digno de honra e de glória. Tu és digno, Deus. Abençoa-nos, ó Deus, é o que eu te peço nessa noite, Senhor. Aleluia. Mônica, vem fazer essa oração, por favor. Abençoa, Deus, a cada um aqui, Deus. Abençoa, Deus, esses pedidos, essas necessidades. Não sabemos quais são os desafios aqui, mas que possam encontrar, ó Deus, alegria em Ti, confiança e certeza, Deus, em nome de Jesus. Vem aqui, Mônica. Show de bola. Maravilhoso Deus, nessa noite eu quero Te entregar a vida de cada um de nós, e que o Teu Espírito esteja presente sobre as nossas vidas, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e hoje não seria diferente. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa ter o Seu Espírito acampado sobre as nossas vidas, cada vida, Senhor, de cada pessoa em especial. Que o Teu amor esteja conosco, Pai, porque o Senhor não está comigo, não está com a nossa amiga, mas Ele está conosco, Ele está com a igreja. Então eu creio, Pai, que o que o Senhor faz na minha vida, faz na vida de qualquer um de nós, irmãos. Que o Senhor possa nos fazer como Josué 1:9, que nós sejamos fortes e corajosos, porque as batalhas estão aí por vir, e as batalhas são duras, mas nós somos protegidos por aquele que nos rege, e não devemos ter medo, porque o Senhor é conosco. Paizinho, eu quero Te agradecer por essa noite de comunhão, que o Senhor esteve presente, que todas as barreiras espirituais são derrubadas, porque o Senhor é aquele que nos rege. E eu creio, Pai, e continuo crendo em Teu nome, que o Senhor vai fazer a diferença na vida de cada um de nós. Que o Seu Espírito poderoso, que nós sejamos como Efésios 6, que o Senhor esteja conosco para batalhar as nossas guerras. Senhor, que essa noite nós possamos voltar para nossa casa, mediante a Tua palavra, que nós possamos chegar, Pai, bendizendo o Teu nome, porque santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, eu Te entrego a vida de cada um em especial, que nós possamos estar presentes contigo, Senhor, e que nós tenhamos uma semana abençoada em Teu nome, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Graças Te damos, Senhor.